Sejam bem-vindos ao resumo de O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. E se você gosta de resumo, se inscreva no canal, pois vou trazer mais resumos de séries e filmes como este, aqui. Então, bora pro vídeo? Essa história começa quando os Anéis do Poder foram forjados ainda na Segunda Era. E um dos prepulsores da criação dos Anéis era Sauron, que naquela época ainda podia assumir uma aparência agradável o suficiente para enganar pelo menos alguns elfos. Um total de 19 Anéis de Poder foram forjados pelos elfos, 16 dos quais Sauron participou diretamente da criação. Os 3 maiores anéis Celebrimbor criou sozinho. No entanto, Sauron planejava usar os anéis para dominar os elfos restantes da Terra-média. De acordo com isso, ele secretamente forjou um anel nas chamas da Montanha da Perdição, procurando trazer todos os anéis e seus usuários sobre o seu domínio. No entanto, quando Sauron colocou o anel governante em seu dedo, os elfos ficaram imediatamente cientes e tiraram seus anéis. Furioso com essa atitude deles, Sauron declarou guerra aos elfos, exigindo que os anéis fossem dados a ele. Felizmente, os elfos conseguiram esconder os 3 maiores e passar um para os anões, mas Sauron recuperou os outros 15. Após a ideia da forja dos anéis que forneceriam poder a quem os usasse, 3 anéis foram criados e dados aos elfos. E esses, por sua vez, são considerados as criaturas mais sábias, habilidosas e mestres na arte da criação e mineração. Logo após, esses 9 anéis foram criados e dados aos humanos que desejavam o poder. Os povos acreditavam que existiam apenas estes 19 anéis. Porém, eles foram enganados. Sauron criou um anel escondido, forjando no centro de Mordor, na Montanha da Perdição. O anel principal, que se ocultava nas sombras, era capaz de manipular todos os outros. E durante a batalha entre os elfos, humanos e orques, Sauron se posicionou no campo de batalha portando o seu anel e acabou sendo ferido por Isildur, perdendo assim seu anel e sendo derrotado. Após a batalha, Isildur levou o anel em segurança até ser atacado por um orc, fazendo assim com que ele viesse a cair no fundo de um lago e ficar lá esquecido. Muitos procuraram por ele, mas ninguém nunca o encontrou, e por 2.500 anos o anel ficou no fundo daquele lago, até que um dia 2 pescadores acidentalmente acabaram encontrando o anel, e um desses era Sméagol, um antigo hobbit que encontrou o anel há 500 anos atrás. I'm going on an adventure! O hobbit Bilbo levou consigo sem saber o quanto era importante e poderoso. Após viver grandes aventuras e passar por grandes batalhas entre elfos e orques, Bilbo retorna para sua casa sob a proteção de Gandalf, trazendo consigo uma boa parte do tesouro ao qual foi dado pelos anões a ele. Mas ao chegar ao condado, Bilbo vê seus móveis e objetos pessoais de sua casa sendo levado pelos moradores. Isso porque Bilbo ficou fora por muito tempo. Apesar de seus pertences terem sido vendidos, Bilbo não teve muitas dificuldades em reconstruir a sua casa. Afinal, ele recebeu tesouros dados pelos anões. Após muitos anos terem se passado, Bilbo guardou consigo por todos esses anos o anel. Então, Gandalf resolveu ir até a casa de Bilbo. Se passaram cerca de 60 anos e Bilbo ainda estava com o anel, que o concedeu uma vida mais longa do que o normal. Ele agora vive com Frodo. No dia do seu aniversário, Bilbo resolveu usar o anel e brincava, ficando invisível e desaparecendo. Mas isso acabou fazendo com que Bilbo fosse ter dificuldades para soltar o anel, pois o anel tem o poder de dominar quem o possuir. Então Bilbo inicia uma jornada solitária, pois Gandalf diz para ele que ele precisava deixar esse anel, e assim parte em sua jornada.
E quem acaba achando esse anel e se tornando o portador do anel é o Frodo, o seu sobrinho. Quando Gandalf olha para o anel pela primeira vez, ele nota algo estranho e começa a pesquisar sobre ele, até que ele descobre que o mesmo é um anel de Sauron, e ele explica tudo isso para Frodo. Durante os anos que se passaram, Sméagol foi encontrado e interrogado, e tiraram as informações que ele tinha sobre o anel de Sauron. Ele contou que o anel não estava com ele, mas que estava no condado com um hobbit. Logo a casa de Bilbo se tornou um alvo e Frodo também estava em perigo. Gandalf então orienta que Frodo deve partir dali para um outro lugar e imediatamente levar o anel. Após Gandalf ver Sam espiando sua conversa com Frodo, ele resolve então enviá-lo juntamente. Assim, Frodo e seu amigo Sam partem em uma jornada para se manterem a salvo. Enquanto isso, Gandalf foi pedir conselhos a Saruman sobre que atitudes deveria tomar em relação ao anel. Afinal, Saruman é um dos magos que deveria ser o mais sábio. Acontece que Saruman se aliou a Sauron e está disposto a cumprir todos os objetivos de seu novo mestre. Após Gandalf e Saruman conversarem por um tempo, eles entram em um confronto e Gandalf acaba aprisionado. Já os hobbits são perseguidos por cavaleiros negros que estão em busca do anel. E esses cavaleiros são espíritos de antigos reis que sucumbiram, se aliando ao poder de Sauron, se tornando assim seus escravos. E mesmo sendo perseguidos ferozmente pelos cavaleiros, eles acabam escapando por uma balsa e encontram abrigo na cidade vizinha. Assim, durante a noite, eles buscam abrigo em uma estalagem. Após um dos hobbits beber um pouco, Frodo acaba se envolvendo em uma confusão e acidentalmente coloca o anel em seu dedo e fica invisível na frente de todos. Isso acaba chamando a atenção dos cavaleiros de Sauron, que rapidamente chegam ao local. E é nesse momento que um homem que estava sentado no fundo da instalação os encontram, e esse homem era Aragorn. Aragorn, por sua vez, os ajuda a fugir. Ele também os guia até a região de Valfenda, e durante todo o caminho eles são perseguidos e atacados pelos espectros. No caminho, eles param para acampar, mas os espectros os encontram e acabam atacando o acampamento dos hobbits. Aragorn luta contra os espectros e consegue afugentá-los, mas Frodo foi ferido por uma lâmina de Morgoth, e agora Frodo só pode ser curado através de um tratamento élfico. Enquanto isso, ele está sofrendo praticamente sem consciência, e Frodo carregou as dores dessa ferida por muitos anos. Então, quem chega para ajudar é Arwen, uma meia-elfa. Ela encontra eles e tenta ajudar Frodo como ela pode, mas logo ela se dá conta de que precisa levar Frodo até o seu pai para curá-lo. Porém, para chegar até o seu pai, ela vai ter que passar com Frodo pelos espectros, e assim ela fez. Eles a seguem e a cercam, e ela consegue os derrotar momentaneamente invocando um feitiço de água. Frodo acorda um tempo depois na casa de Elrond, o elfo que é o pai de Arwen. Diante de Frodo está Gandalf, que começa a explicar tudo o que aconteceu. Então, eles conseguem reunir mais alguns aliados para discutirem o destino do anel, chegando à conclusão que ele deve ser destruído. Mas para que o anel seja destruído, ele precisava ser levado ao seu local de criação, e assim se cria a Sociedade do Anel, liderada por Gandalf. Eles tentam atravessar o primeiro caminho escolhido por Gandalf, mas durante o caminho são atacados várias vezes pelas forças de Saruman. Então, eles resolvem ir por túneis subterrâneos, cavados há muitos anos por anões, e durante todo o percurso são atacados por criaturas e orcs, até que eles se deparam com um Balrog, que foi despertado por causa dos anões, que cavaram tão profundamente e acabaram a despertar essa criatura sem querer. Em confronto com Gandalf, o mago o cerca e faz com que ele caia de um penhasco, mas o Balrog o leva junto, fazendo com que Gandalf venha cair também.
A partir daí, eles partem sem Gandalf, guiados apenas por Aragorn, e vão para uma floresta élfica, onde encontram Galadriel. E Galadriel presenteia os membros da Sociedade do Anel com presentes mágicos para ajudá-lo em sua jornada. E após se alimentarem e descansarem, seguem sua jornada no dia seguinte. No entanto, após partirem, Boromir é consumido pelo desejo de usar o anel para salvar Gondor e tenta tirá-lo de Frodo. Frodo, na tentativa de tentar fugir, coloca o anel e acaba denunciando sua posição para Sauron. Com isso, Sauron envia orques e sofrem um terrível ataque, onde Boromir acabou perdendo sua vida, e 2 hobbits foram capturados. Já Frodo e Sam conseguiram fugir. Eles foram de canoa até Mordor, enquanto Legolas e os outros continuaram do outro lado do rio caçando os orcs. Logo, os 2 hobbits são encontrados por Sméagol e eles o capturam. Eles também fazem um acordo com ele para que ele os guie por Mordor até o Portão Negro. Enquanto isso, Aragorn, Legolas e Gimli estão caçando os orcs que levaram os outros 2 hobbits. Eles são salvos por uma cavalaria errante de Rohan, que foi banida do próprio reino. Os hobbits conseguem escapar e se encontram com Treebird, que está sob o domínio de Saruman também. E chegando, eles encontram o Rei Possuído. Gandalf, que havia conseguido derrotar o Balrog, liberta o rei do domínio de Sauron. Enquanto isso, a batalha final ocorre em frente aos portões de Mordor com as forças da Sociedade do Anel, Rohan e outros aliados enfrentando o exército de Sauron. Já Frodo, que está há dias sem se alimentar direito, mesmo sem dormir, sofre com a exaustão aliada e gigantesca carga negativa. O anel faz ele ficar cada vez mais fraco, até chegar ao ponto de Frodo não conseguir mais se mover. E Sam pega Frodo e o carrega para cima da montanha flamejante. Mas quando eles estão na entrada do local, eles são novamente atacados por Sméagol. E assim Sam precisa lutar contra ele e vencê-lo para que Frodo consiga destruir o anel. Finalmente chega o momento de Frodo destruir o anel, lançando-o contra a lava da montanha, mas o anel assume o controle de Frodo e ele decide não destruí-lo. E novamente eles são atacados por Sméagol, que os encontrou pelos rastros deixados pelo chão. Sméagol e Frodo lutam pelo anel à beira de um penhasco. Sméagol consegue o anel de volta, o seu tão precioso, mas acaba caindo na lava junto com o anel. E isso destrói completamente as possibilidades de Sauron. Sua torre cai e o seu olho explode. Sua fortaleza é destruída completamente e finalmente eles vencem. Frodo conseguiu sobreviver e cumprir a sua missão. Aragorn foi nomeado rei e se casou com a meia-elfa Arwen, a nova rainha. Sam teve 2 filhos e então chegou o dia da partida. Todos os elfos deixaram a Terra-média, com algumas exceções, pois havia começado a Era dos Humanos e eles resolveram voltar para o seu velho continente. Frodo, Gandalf, Galadriel, Elrond e até mesmo Bilbo, sendo os antigos portadores de anéis, todos eles foram para as terras imortais dos elfos, um local protegido com uma magia poderosa acessível somente com barcos élficos. E se você chegou até aqui, é porque gosta de histórias e resumos, certo? Vou trazer mais resumos aqui. Por isso se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. Eu estou querendo trazer um resumo e a história do Senhor dos Anéis, as 2 torres, mas se tiver muitos likes mesmo e comentários, pois dá muito trabalho produzir um vídeo como esse. E aqui no canal tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!